Na presença da excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, damos início à solenidade de posse dos excelentíssimos senhores e das excelentíssimas senhoras. Doutor Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, doutor Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva, doutor Amadeu Henrique Ramela Butelli, doutor Marcelo Machado Bertolucci, doutor João Pedro Cavalli Júnior, doutora Mara Lúcia Cocaro Martins, doutora Vanise Hereg Monteaço, doutora Elaine Maria Canto da Fonseca, doutor Marcelo Lemos Dornelles, doutor Roberto José Ludwig, doutor Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, nos cargos de desembargador e desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Compõe a mesa as excelentíssimas autoridades. Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa, neste ato representando o governador do Estado, Eduardo Leite. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim. Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Saltz. Defensor Público-Geral, doutor Antônio Flávio de Oliveira. Membro honorário e vitalício e ex-presidente da OAB-RS e da OAB Nacional, Dr. Cláudio Lamáquia. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia. Também prestigiam esta solenidade as excelentíssimas autoridades. Ex-governador do Estado, Jair Soares. Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Representante do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador federal Fabiano Rous Bezerra, vice-diretor da Escola Judicial do TRT-4. Procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Dr. Antônio Carlos Welter. Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado, Dr. Felipe da Silva Miller. Presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Amilcar Macedo. Representante da Presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadora Lourdes Spengler. Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, doutora Alessandra Abrão Bertolucci. Procuradora-Geral Adjunta do município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Neri. Desembargadoras e desembargadores integrantes da administração do Tribunal de Justiça. Desembargador Alberto Delgado Neto, primeiro vice-presidente. Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, segundo vice-presidente e presidente do Conselho de Comunicação Social. Desembargadora Lisete Andrei Seben, terceira vice-presidente. Desembargador Giovanni Conte, corregedor-geral da Justiça. Desembargadora Liz Helena Esquifino Robles Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão. Desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga, presidente do Conselho de Relações Institucionais. Desembargador Altair de Lemos Júnior, ouvidor do Tribunal de Justiça. Desembargador Roberto Carvalho Fraga, ouvidor substituto. Desembargadora Jane Maria Keller Vidal, ouvidora da Mulher. Desembargador Ney Widman Neto, diretor do Sejude. Desembargador Leonel Pires Ovailer, vice-diretor do Sejude e coordenador do Centro de Estudos. Ex-presidentes do Tribunal de Justiça, desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, desembargador Carlos Eduardo Zitlo Duro, desembargador José Aquino Flores de Camargo. Presidente da Associação Nacional de Desembargadores, Andes, desembargador Marcelo Burraten, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, acompanhado do adjunto Gustavo Paim. Secretário Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Fabrício Guazelli Peruquim. Deputados estaduais e deputadas estaduais, delegada Nadine, Frederico Antunes, líder do governo, Elisandro Sabino, Adolfo Brito. Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Vice-presidente da Ajures, Dr. Tiago Dias da Cunha, saudando os demais integrantes da diretoria da Ajures presentes.
Representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, juíza doutora Leila Torelli Fraga. Diretora da Escola Superior da Magistratura, doutora Patrícia Leindner. Demais integrantes da Administração Superior do Ministério Público. Subprocuradores Gerais de Justiça, doutora Josiane Superti Brasil Camejo. Doutor Heriberto Ros Maciel. Doutor Luciano Vaccaro. Corregedora-Geral, doutora Eva Margarida Brinques de Carvalho. Ex-Procurador-Geral de Justiça, doutor Roberto Bandeira Pereira. Ex-Procurador-Geral de Justiça, doutor Fabiano Delazen. Ex-Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Lussardo. Ex-Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza. Subdefensora Pública-Geral do Estado, doutora Melissa Torres Silveira. Ex-Defensora Pública-Geral, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Demais integrantes da diretoria da OAB-RS. Secretário-Geral, doutor Gustavo Yucken. Demais presidentes de comissão, conselheiros, presidentes e integrantes de subseções da OAB-RS no Estado. Vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutora Paula Gril. Dirigentes e representantes de entidades. Presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral. Presidente da Associação do Ministério Público, doutor João Ricardo Santos Tavares. Presidente da ADPERGS, doutor Mário Hengantz. Representante da APERGS, doutor Telmo Lemos Filho. Representante da Reitoria da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, procurador jurídico, professor Marcos Alexandre Mazera. Saudando também diretor de Relações Institucionais da PUC, professor Solimar Amaro, decano-diretor da Escola de Direito da PUC, professor Dr. Sandro Bobrzik. Dirigentes e representantes das entidades representativas dos servidores do Poder Judiciário, ASJ, Paulo Olímpio, Sindjus, Oswaldir Rodrigues da Silva, Abogeres, Hélio da Rocha Martins, ACDJus, Marco Aurélio Ricciardi Weber, Apoljude, Ocimar Silva da Silva, Sejus, Juscelane Gomes Porto. Magistrados e magistradas, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, procuradoras e procuradores, advogadas e advogados, familiares dos empossandos, representantes da imprensa, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa e o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Alves Capra para conduzirem os empossandos e as empossandas até o plenário. Convidamos todos para cantar o hino nacional.
Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil. Pátria amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Alberto Gastal de Fenthaler para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora, presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Desembargador de Fenthaler. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Não vou esquecer isso.
Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Amadeu Henrique Ramela Butelli para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Receba, desembargador, o ato de promoção. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Marcelo Machado Bertolucci para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de posse no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Seu ato de posse, desembargador. Bem-vindo à nossa casa. Estamos muito felizes em recebê-lo. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor João Pedro Cavalli Júnior para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Tem torcida. Cavalli, parabéns. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Mara Lúcia Cocaro Martins para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargadora. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargadora no qual estou sendo empossada. Declaro-a empossada no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. De posse, desembargadora. Felicidade. Bem-vinda. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Vanise Herg Monte Aço para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargadora. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargadora na qual estou sendo empossada. Declaro-a empossada no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui, Vanese. Desembargadora Vanese. Receba o seu ato de nomeação. Muita felicidade. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Elaine Maria Canto da Fonseca para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargadora.
Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargadora, na qual estou sendo empossada. Declaro-a empossada no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Marcelo Lemos Dornelles para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de posse no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro-o empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Não aceita devolução, já disse. Não aceita devolução. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Roberto José Ludwig para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Regis de Oliveira Montenegro Barbosa para prestar compromisso, assinar o termo de posse e receber das mãos da excelentíssima senhora presidente o ato de promoção no cargo de desembargador. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de desembargador no qual estou sendo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A seguir, a subsecretária da Presidência, doutora Alice de Aguiar Dil, fará a leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2023, no plenário ministro Pedro Soares Munhoz, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, reunido o Tribunal Pleno, em sessão solene sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, compareceram as excelentíssimas senhoras juízas de direito e os excelentíssimos senhores juízes de direito, Gustavo Alberto Gastaldi Fenteller, Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva, Amadeu Henrique Ramela Butelli, João Pedro Cavalli Júnior, Mara Lúcia Cócaro Martins, Vanise Herig Monteaço, Elaine Maria Canto da Fonseca, Roberto José Ludwig e Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, para tomar posse nos cargos de desembargadora e de desembargador, conforme decisão do órgão especial tomada em sessão de 31 de julho de 2023, que autorizou o acesso ao tribunal e publicada no boletim número 93, 2023, DEMAG. Compareceram também o excelentíssimo senhor Marcelo Machado Bertolucci, advogado, e o excelentíssimo senhor Marcelo Lemos Dornelles, promotor de justiça, para tomar posse como desembargadores pelo 5º Constitucional, respectivamente,
na classe dos advogados e na classe do Ministério Público, conforme listas tríplices elaboradas pelo órgão especial em sessão de 26 de junho de 2023 e ato de nomeação do excelentíssimo senhor governador do Estado, disponibilizado no Diário Oficial, número 139, de 20 de julho de 2023. Após prestarem compromisso de desempenhar com exatidão os deveres do cargo, foram declarados empossados. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pela excelentíssima senhora desembargadora presidente, pelos empossados e por mim, Alice de Aguiar Dil, secretária do Tribunal Pleno. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Alves Capra, que falará em nome desta Corte. Excelentíssima desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, digníssima presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, demais autoridades anteriormente nominadas, senhores magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, advogados e advogadas, defensores públicos e defensoras públicas, servidores da Justiça, amigos e familiares dos desembargadores que hoje tomam posse, senhoras e senhores. Em especial, estimados desembargadores e desembargadoras hoje empossados, aos quais me dirijo, cumprindo a tradição de que cabe ao desembargador mais moderno a saudação aos novos desembargadores. Missão esta que cumpro com imensa alegria. Aos novos colegas, proponho, inicialmente, que lancem um olhar especial para vossos pais, para vossos ascendentes, que são dignos não apenas de uma saudação inicial, mais do que isso, também de um reconhecimento porque, como disse Paulo Freire, ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. E nos experimentamos nesse mundo inicialmente como viajantes recém-chegados a um novo destino pelas mãos de nossos pais. E quando finalmente ganhamos o mundo, levamos na bagagem o tanto que nossos pais nos ensinaram. Essa conquista, portanto, também é dos vossos pais, na felicidade daqueles que acompanham esse momento e em memória daqueles que não mais estão conosco. E como o tempo é de lembrança e de reconhecimento, peço licença para render uma homenagem àqueles que recentemente nos deixaram. O juiz de direito Felipe Koinek de Oliveira, o desembargador aposentado Antônio Carlos Stangler Pereira e o desembargador Aimoré Roque Potes de Melo, este com relevantes serviços prestados à classe da magistratura. Os desembargadores hoje empossados trazem currículos da melhor qualidade, representando um imenso acréscimo a este tribunal. O desembargador Gustavo Alberto Gastal de Fenteler é graduado em Direito pela PUC-RS e em Administração de Empresas pela URGS. Possui pós-graduação em Gestão de Pessoas. Ingressou na magistratura no ano de 1990, tendo atuado como juiz corregedor entre os anos de 2000 e 2004. Foi juiz-presidente, na comarca de Porto Alegre, do 3º Juizado Especial Cível, de março de 2004 até antes de sua promoção ao cargo de desembargador. Foi desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, onde também atuou como ouvidor e como juiz de cooperação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Ao longo de sua carreira, participou de diferentes gestões da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e da AJúris. O desembargador Luiz Antônio Behrensdorf Gomes da Silva
a quem tive a honra de receber no início de sua carreira na comarca de Tupanciretã, é graduado em Direito pela URGS. Foi servidor do Poder Judiciário entre os anos de 1988 e 1996, tendo ingressado na magistratura em 1997. Jurisdicionou as comarcas de Tupanciretã, Passo Fundo e Porto Alegre. Exerceu a jurisdição eleitoral em Porto Alegre. Atuou como juiz assessor das vice-presidências entre 2008 e 2012 e como juiz assessor da presidência no biênio 2015-2016 e na atual gestão, onde permaneceu até o momento de sua promoção ao cargo de desembargador. O desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli é graduado em Direito pela PUC-RS. Exerceu o cargo de pretor na comarca de Santo Ângelo, de 1988 a 1990. Foi nomeado, em 1990, juiz de direito, atuando nas comarcas de Catuípe e Esteio. Foi juiz corregedor de 2000 a 2004. Em março de 2004, passou a jurisdicionar o 2º Juizado Especial Criminal da comarca de Porto Alegre, onde permaneceu até ser promovido a esta corte. Atuou como diretor do Foro da comarca de Porto Alegre em 2 biênios, de 2016 a 2019. Exerceu também a jurisdição eleitoral, tanto como juiz substituto e como desembargador eleitoral. O desembargador Marcelo Machado Bertolucci é oriundo do 5º Constitucional pela classe dos advogados. É graduado em Direito pela PUC-RS, sendo também especialista, mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC-RS. Atuou ininterruptamente por 28 anos como advogado. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, no biênio 2013 e 2015, e conselheiro federal da OAB entre 2016 e 2018. É professor da Escola de Direito da PUC-RS desde 2001. Lecionou na Escola Superior da Magistratura e na Escola Superior do Ministério Público. O desembargador João Pedro Cavalli Júnior, com quem cheguei junto a Porto Alegre e recordo daquele nosso plantão que fizemos inicialmente. É graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Ingressou na magistratura em 1990, com 24 anos de idade, sendo o mais jovem dos aprovados. Jurisdicionou as comarcas de Marcelino Ramos, Osório, Farroupilha, Caxias do Sul e Porto Alegre. Retornou para a comarca de Caxias do Sul, a pedido, em maio de 2019, e respondia pelo Juizado Especial da Fazenda Pública até o momento da sua promoção ao cargo de desembargador. A desembargadora Mara Lúcia Cocaro Martins é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Assumiu como magistrada em dezembro de 1989, atuando nas comarcas de São Marcos, São Borja e Esteio, até ser promovida para a comarca de Porto Alegre. Em Porto Alegre, atuou na 2ª Vara da Fazenda Pública e na 3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal Cível, onde permaneceu até ser promovida. Foi juíza corregedora entre maio de 2012 e julho de 2015. A desembargadora Vanise Rorig Monteasso é graduada em Direito pela URGS. É pós-graduada em Contratos e Responsabilidade Civil pela Universidade de Passo Fundo e mestre em Direito pela Unicinos, tendo lecionado na Fevale. Ingressou no Judiciário Gaúcho no ano de 1995, tendo jurisdicionado as comarcas de Horizontina, Tucunduva, Taquara, Soledade, Alvorada e São Leopoldo, sendo posteriormente promovida para a comarca de Porto Alegre. Foi juíza corregedora de março de 2018 a agosto de 2019, quando passou a assessorar a primeira vice-presidência deste Tribunal de Justiça. Retornou à jurisdição em outubro de 2021, assumindo a titularidade da 2ª Relatoria da 4ª Turma Recursal Cível e da 2ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral até a presente data. A desembargadora Elaine Maria Canto da Fonseca é bacharel em Direito pela Unicinos. Ingressou no Judiciário em 1985,
atuando como pretora nas comarcas de Cachoeira do Sul e Alvorada. Tornou-se juíza de direito em 1990, jurisdicionando como titular as comarcas de Nova Petrópolis, Camaquã e Porto Alegre, e como substituta em Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Farroupilha. Foi desembargadora eleitoral do Pleno do TRE no período de dezembro de 2022 a agosto de 2023. O desembargador Marcelo Lemos Dornelles também é oriundo do 5º Constitucional, pelo Ministério Público. É bacharel em Direito pela PUC, é especialista em Direito pela Unicruz e mestre em Direito pela Unicinos. Foi promotor de Justiça entre 1996 e 2008, atuando nas comarcas de Tupanciretã, Cruz Alta, Canoas e Porto Alegre. Foi Procurador-Geral de Justiça nos biênios 2015-2017 e 2021-2023 e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais nos períodos de 2011-2014 e 2017-2020. Presidiu a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a AMP-RS. O desembargador Roberto José Ludwig, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Corregedoria, é licenciado em Filosofia e graduado em Direito pela URGS. É doutor em Direito também pela URGS. Ingressou na magistratura no ano de 1997, exercendo a jurisdição nas comarcas de Santa Bárbara do Sul, Garibaldi, Sapucaia do Sul e Porto Alegre, onde, até ser promovido, respondia pela 15ª Vara Cível. Foi juiz corregedor entre dezembro de 2008 e abril de 2012. Exerce a função de diretor do Departamento de Assuntos Constitucionais da Júris e já coordenou o Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura da Júris. O desembargador Regis de Oliveira Montenegro Barbosa é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, tendo cursado também a Faculdade de Filosofia na mesma universidade. Ingressou na magistratura no ano de 1992, tendo jurisdicionado as comarcas de Mostardas, Planalto, Frederico Westphalen, Santo Antônio da Patrulha, Santo Ângelo, Cachoeirinha e Porto Alegre. Participou também do Conselho Executivo da Júris no biênio 2008-2009 e exerceu a jurisdição eleitoral. Eminentes colegas, vivemos, sem dúvida, tempos diferentes em que a desigualdade social acentuada, aliada à carência de políticas públicas em diversas áreas essenciais, fazem com que o judiciário seja cada vez mais demandado. É, portanto, um tempo de multiplicação de demandas e também de aceleração dos processos que são eletrônicos. Tudo, portanto, flui mais rápido e se apresenta falsamente na tela de um computador como algo um tanto quanto impessoal. Contudo, convém lembrar que apenas o processo é eletrônico. Magistrados, promotores, advogados, servidores e, fundamentalmente, as partes seguem sendo humanos, essencialmente humanos. Assim, enquanto julgadores dos destinos das outras vidas, jamais podemos perder de vista a condição humana. Nas palavras de Brecht, nós vos pedimos com insistência, nunca digam, isso é natural. Porque não é natural e viola a condição humana o assassinato de quilombolas, o desrespeito à diversidade, o racismo e os direitos sociais sonegados. Como afirma Garapon, juiz e pesquisador francês, o juiz, seja aquele de Nuremberg, ou mais modestamente os nossos pequenos juízes da periferia, permanece aqui para lembrar à humanidade, à nação ou ao simples cidadão as promessas feitas, começando pela primeira delas, a promessa de vida e de dignidade. Aliás, eminentes colegas, a dignidade humana também é uma promessa de nossa Constituição cidadã, razão pela qual jamais devemos esquecer-nos da função contramajoritária que cabe ao judiciário, notadamente em face da inegociável preservação dos direitos fundamentais. Porque o judiciário, como afirma Garapon, é o guardião
dessas promessas. Sem dúvida, estão os eminentes colegas, hoje empossados, prontos para essa nova etapa de suas carreiras e para todos os desafios que se apresentam, porque o percurso que percorreram até as merecidas promoções assim o indica. Colegas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Gustavo Alberto Gastal de Fenteller, representando os excelentíssimos senhores desembargadores empossados e as excelentíssimas senhoras desembargadoras empossadas. Boa tarde a todos. Excelentíssimos, senhora presidente desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente deste tribunal, senhor procurador-geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa, representando o senhor governador do Estado, e senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim. Respeitosamente, peço a todas as demais autoridades já nominadas pelo cerimonial que se considerem igualmente saudadas. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Alves Capra, a nossa saudação, pois com muito brilho manifestou-se em nome desta Corte. Permito-me uma referência especial ao eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltes, dada a amizade que nos une há 33 anos, desde que nos conhecemos e atuamos juntos como juiz e promotor, ao início de nossas carreiras, parabenizando-o pela merecidíssima escolha para tal importante função e rogando ao Criador que guie seus passos. E é um prazeroso imperativo saudar, em nome dos meus colegas, as senhoras e senhores que, na condição de familiares e amigos, vieram prestigiar cada um dos ora empossados, emoldurando esta solenidade com o humanismo, as emoções, os sentimentos e o carinho dos vínculos familiares e de amizade. A eles, meus pares, peço vênia para referir a indispensável companhia e presença neste ato de minha esposa Vera, a quem cabem meu agradecimento e meu reconhecimento pelo inestimável apoio que me deu ao início da minha carreira. Assinalo igualmente a presença de meus filhos, Fábio, Juliana e Antonella, dos quais tanto me orgulho e a quem tanto amo. Igualmente, assinalo a presença de queridos amigos, cujas presenças muito me alegram. É indispensável apresentarmos nossos agradecimentos a todos os servidores de cada uma das unidades jurisdicionadas pelas quais passamos ao longo de nossas carreiras. Afirmo, pela experiência de convívio de 33 anos, que o corpo funcional desta instituição é formado por profissionais dedicados e capacitados, sem cuja valiosa colaboração o trabalho jurisdicional seria impossível. No meu caso específico, agradeço particularmente pelo comprometimento, parceria, lealdade e carinho dos servidores que atuaram ou que atuam no 3º Juizado Especial Cível da capital, onde estive por quase 2 décadas, e estendo a gratidão aos juízes leigos que em muito contribuíram para os bons resultados alcançados, assim como aos valorosos defensores dativos que garantiram a realização de nossas audiências. Cabe ainda agradecer a todas as equipes e departamentos das áreas administrativas deste tribunal, vinculados às egrégias presidência e vice-presidências, que há semanas vêm nos dando o acolhimento, o apoio, os esclarecimentos, as informações e o suporte úteis e necessários à adaptação ao novo ambiente de trabalho e às novas atividades. Inafastável, outrossim, o tributo de gratidão a nossos pais, como bem referiu o desembargador Capra. Estejam eles física ou espiritualmente presentes, pois entre tantos outros méritos e feitos, proporcionaram-nos, não raro com sacrifícios,
a formação escolar e acadêmica que nos permitiram conquistar o acesso às carreiras escolhidas. Por força do destino e da praxis dessas solenidades de posse, coube a mim a honra de me pronunciar em nome de todos os colegas empossados neste ato. Procurarei expressar o mais fielmente possível seus sentimentos, sem deixar de apontar, quando algum trecho de minha fala refletir ponto de vista personalíssimo. Esta corte ganha hoje 11 novos integrantes. Tenham as senhoras e os senhores a certeza de que todos carregam consigo o orgulho de aqui estarem, trazendo cada um bagagem profissional e de vida suficientes a dar-lhes o suporte à nova missão, todos com sólida experiência, aurida em, no mínimo, 2 décadas e meia de atuação. Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva, além de desfrutar de excelente conceito no exercício da jurisdição, traz experiência administrativa importante de assessoria à alta administração deste tribunal em mais de uma gestão. Amadeu Henrique Ramela Butelli, a quem sempre considero um amigo-irmão. É um magistrado por excelência que demonstra sua temperança e equilíbrio como poucos, tendo se destacado como diretor do Foro da Capital por 2 mandatos. João Pedro Cavalli Júnior, Mara Lúcia Cócaro Martins, Vanise Herig Monte Aço, Elaine Maria Canto da Fonseca, Roberto José Ludwig e Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, igualmente estampam em seus currículos um trabalho jurisdicional de excelência, também com passagens pela administração e por importantes atividades acadêmicas e associativas, portanto, em exitosas trajetórias na carreira. E tanto a Ordem dos Advogados do Brasil quanto o Ministério Público deste Estado trazem para este tribunal, pela via do 5º Constitucional, 2 expoentes e lideranças das respectivas instituições. Marcelo Machado Bertolucci, um respeitado advogado que presidiu a seccional gaúcha da OAB, e Marcelo Lemos Dornelles, admirado promotor de justiça e que exerceu a presidência da Associação de Classe e por 2 mandatos foi o Procurador-Geral de Justiça. Chegam todos para também restabelecer ou estabelecer o convívio próximo a colegas e amigos com quem já interagiram no passado ou a quem passarão a conhecer. No meu caso específico, terei a satisfação de trabalhar na mesma Câmara com outro amigo-irmão, o desembargador José Vinícius Andrade Japur. Com o também amigo desembargador Oyama Brasil de Moraes e com a colega desembargadora Ana Lúcia Rebolt, sobre quem só ouço elogiosas referências. Contando com a compreensão dos colegas oriundos do 5º Constitucional, começo efetivamente esta breve manifestação, após todas estas saudações e referências pessoais, agradecendo a Deus por nos ter trazido até aqui com saúde, inspiração e determinação, que nos possibilitaram palmilhar cada etapa desta nossa jornada, que se inicia por um concurso de ingresso dificílimo e que continua com o enfrentamento de desafios diários, próprios da peculiar natureza de uma carreira e de uma função, muitas vezes incompreendidas, e por exigências ditadas pela demanda de serviço, cumprimentos de metas, em alguma medida, no tempo e no espaço, com deficiência de recursos materiais e humanos adequados, aspecto que paulatinamente vem sendo melhorado, não sem muita dedicação, esforços e políticas adequadas de racionalização e otimização de procedimentos. A história e a mitologia contam-nos que, nos primórdios da civilização, julgar era tarefa cometida a deuses e divindades, quiçá a homens por estes ungidos. E, odiernamente, se não divino, é sublime e de alta relevância esse mistério de julgar os semelhantes pelos atos que praticam ou que contra si são praticados em desalinho com o ordenamento jurídico. Isso, sem sombra de quaisquer dúvidas, distingue a magistratura dentro de uma sociedade organizada e civilizada, mostrando-se descabidas as inúmeras tentativas no sentido de diminuir a inegável importância do Poder Judiciário e de seus magistrados e magistradas
como agentes da paz social e do bem comum, finalidade última e primacial do Estado, como, aliás, preceitua nossa Carta Magna. Em passado recente, a eminente ministra-presidente do STF e do CNJ expressou sua preocupação com a diminuição de interesse pela magistratura, aferida através da coleta de dados que indicam redução do número de candidatos inscritos nos concursos para ingresso na carreira. Trata-se mesmo de fenômeno preocupante, a ser enfrentado com muita seriedade e que passa pela valorização da magistratura com o respeito irrestrito à independência do poder e de seus membros, com a preservação de suas prerrogativas, com a justa e adequada remuneração e com a dotação de estruturas adequadas às exigências de serviço. Nesse ponto, é imperioso parabenizar, agradecer e reconhecer os esforços que a atual administração do nosso Tribunal de Justiça vem empreendendo, absolutamente atenta aos limites impostos pelo orçamento e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, promoveu importantes avanços que passam pela significativa melhora de infraestrutura, aí se incluindo a área de tecnologia de informação, adequada gestão de pessoas pela via, além de outras, do aperfeiçoamento através de inúmeros cursos, reconhecimento e quitação de passivos remuneratórios devidos a servidores e magistrados, reestruturação das carreiras e matrizes salariais daqueles servidores, criação e abertura e provimento de unidades e de vagas em primeiro e segundo graus, entre tantas outras medidas administrativas próprias de atividade meio, que impactam positivamente os resultados da atividade fim, a prestação jurisdicional. E estas adequações e melhorias, aliadas ao comprometimento, à dedicação e ao trabalho qualificado de magistrados e servidores, levam o nosso TJ ao honroso e destacado posto de tribunal de grande porte mais produtivo do país e o único a atingir os 100% do índice de produtividade comparada, conforme divulgado na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça, ao publicar os resultados da Justiça em números. No mesmo trabalho estatístico mencionado, o CNJ aponta que em 2022 foi apurado o número recorde de novas demandas ajuizadas, totalizando no Brasil mais de 31 milhões de ações iniciadas no período. Tais números não encontram similar no mundo e exigem mesmo a atenção das administrações para se manterem sempre adequadas às estruturas materiais e humanas necessárias e suficientes. Por outro lado, essa realidade deve, a meu ver, levar a uma reflexão profunda sobre nossa forma de trabalhar, a qual, penso eu, deve estar focada na efetividade pautada pelo pragmatismo e pela celeridade, de modo a que se atendam às expectativas do jurisdicionado, a quem, perdoem-me, pouco importa o maior ou menor brilho das decisões proferidas, senão que o sejam com a maior presteza possível, convindo lembrar, em extremo de retórica, que justiça tardia é, senão, injustiça, nas palavras de Rui Barbosa. Sim, vivemos o tempo da pressa. Todos a têm. E nosso cuidado com a segurança jurídica e com a correta dicção do direito deve ser balizado por esse reclamo próprio desses tempos de instantaneidade. Nelson Hungria, no longínquo ano de 1958, nos seus comentários ao Código Penal, referindo-se à questão, sustentou que certos julgadores, abro aspas, se deixam seduzir demasiadamente pelo teorismo, vão dar no carrascal das subtilitates iuris e das abstrações inanes, distanciando-se do solo firme dos fatos. Daqueles que, para a demonstração de ser a linha reta, o caminho mais curto entre dois pontos, citam desde Euclides até os geômetras da quarta dimensão e acabam perdendo a crença em si mesmos e a coragem de pensar por conta própria. Para além disso,
vem ganhando corpo em todas as áreas do direito e para todos os segmentos de operadores o incentivo à simplificação da linguagem jurídica, iniciativa, a meu sentir, oportuna, de racionalização e de abandono de desnecessários sincretismos, formulismos e formalismos. Creio eu, outro sim, que o quadro delineado desobriga-nos para o exercício da judicatura a pretensão de sermos brilhantes a cada passo, de proferirmos decisões enciclopédicas ou de nos cobrirmos de títulos acadêmicos. Presente a ideia de que tudo isso nos toma o tempo de atendermos mais prontamente a nossos compromissos com o jurisdicionado, sem contar que afeta o desempenho de nossos outros papéis indelegáveis e indispensáveis à nossa existência para que ela seja realmente plena, aí especialmente os relativos à convivência familiar, verdadeiro nutriente e fortificante moralmente para os momentos mais difíceis. Também imagino ser necessário ponderar que a credibilidade do poder e o estrito respeito às nossas decisões obrigam-nos ao abandono de malabarismos hermenêuticos e do paternalismo pretoriano, tão encontradiços hoje em dia, os quais podem até redundar em arbítrio judicial, no afã de amoldar a fórceps o direito posto a certas situações fáticas que, de outro modo, não lograriam e sequer mereceriam ser tuteladas judicialmente. Enfim, senhoras e senhores, chegando ao final, aqui estão esses 11 novos desembargadores, prontos para esta desafiadora nova fase de suas carreiras, prontos para refletir e repensar, carregando consigo, repito, a honra de passarem a pertencer a esta corte, conscientes de suas responsabilidades e focados em trabalhar, contribuindo para a manutenção do elevado conceito de que desfruta e merece desfrutar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, Senhora Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. O meu boa tarde a todos e a todas. A saudação ao Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, neste ato representando o governador, Dr. Eduardo Leite. Igualmente, saúdo com muito entusiasmo, muito respeitosamente, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim, saudando também aos deputados que nos brindam com suas presenças, deputado Frederico Antunes, líder do governo, deputada Nadine Anflor, deputado Adolfo Brito e deputado Elisandro Sabino. Também estendo a saudação ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltz, igualmente ao Defensor Público-Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, da mesma forma ao representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, membro honorário e vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Rio Grande do Sul, e da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Igualmente, Dr. Leonardo Lamáquia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Recebam todos a minha saudação, de igual forma as desembargadoras e desembargadores, ora empossados. Igualmente, peço permissão para uma saudação igualmente especial à administração eleita do Tribunal de Justiça, que
Aqui nos acompanham desembargador Alberto Delgado Neto, primeiro vice-presidente, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, segundo vice-presidente, desembargadora Lisete Andrei Seben, terceiro vice-presidente, e desembargador Giovanni Conte, corregedor-geral da Justiça. As demais autoridades que também nos honram com as suas valorosas presenças, estendo a saudação, todas já foram nominadas pelo protocolo. Nesse momento, eu também faço uma saudação e um reconhecimento muito especial à comissão de promoção deste tribunal, presidida pelo desembargador Alberto Delgado Neto, integrada pelo corregedor-geral, desembargador Giovanni Conte, também pelos desembargadores Armínio Abreu e Marcelo, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, os juízes corregedores e os servidores que integram essa comissão, que nos permitem viver momentos como esse. Sabemos não ser tarefa fácil, extremamente delicada, minuciosa, mas em muito a ação desta comissão tem cooperado para a agilização das promoções do nosso tribunal. Emocionada e honrada, em ocasião tão significativa, no exercício da presidência do Tribunal Gaúcho, dar posse às novas desembargadoras e desembargadores é motivo de muita honra, de muito orgulho, de muita alegria, felicidade. Sejam muitíssimos bem-vindos. Tenho a certeza que estavam sendo aguardados ansiosamente. Neste momento ímpar, Vossas Excelências atingem o ápice da carreira na magistratura estadual, passando a integrar este tribunal respeitado e reconhecido nacionalmente pelo brilhantismo e pelo vanguardismo de suas decisões. Exsurge da leitura dos respectivos currículos, colegas, e conhecendo um tanto das suas histórias de vida, que ascendem a este Tribunal de Justiça magistradas e magistrados de escola, que já provaram, evidentemente, a que vieram ao longo das suas carreiras. Igualmente, os colegas desembargadores Marcelos, olha um momento especial, Marcelo Dornelles, Marcelo Bertolucci, que com certeza, não é tanto no Ministério Público quanto no exercício da advocacia, também já comprovaram a excelência, a dedicação ao trabalho, e nós estamos muito honrados também em recebê-los, com certeza. Ainda chegam os colegas com uma contribuição que, indelevelmente, nos traz aperfeiçoamento à prestação jurisdicional do segundo grau de jurisdição. Sempre que falo em prestação jurisdicional, eu costumo comparar, dizer que ela é como se fosse o coração do Poder Judiciário, na medida em que ela consiste na sua atividade fim, na sua razão de existir. Até mesmo porque o judiciário existe e se justifica para servir a sociedade. E assim, vem sendo nesses quase 150 anos de serviços prestados, os quais serão completados com muito orgulho no próximo dia 3 de fevereiro de 2024. Nesse período, sempre atentos à nossa história, jamais nos resignamos, aprendemos com nossos erros, buscamos permanentemente a inovação e evoluímos para um poder de Estado cônscio de que sua missão é servir a sociedade gaúcha, com transparência e proximidade, que a sua essência é a de ser um judiciário de pessoas para pessoas. O desafio
de administrar o Judiciário Gaúcho na quadra histórica em que acontece uma significativa alteração de paradigma na forma como a Justiça presta o seu serviço à população, do processo físico ao processo eletrônico. Exige a firmeza de propósito de fazer o que realmente precisa ser feito, cumprindo o compromisso assumido quando da posse desta administração. O Judiciário Gaúcho já conta com cerca de 98% dos processos tramitando em meio eletrônico. E até o final desta gestão, alcançaremos a tão almejada Justiça Gaúcha 100% digital. De sorte que essa profunda mudança nos impõe a gestão da transformação digital, que abrange a necessária adaptação da estrutura do judiciário a essa nova realidade. Releva destacar que o processo eletrônico, por suas automações e pela supressão dos chamados tempos mortos no andamento dos feitos, tem sua tramitação otimizada, aumentando a conclusão dos feitos nos gabinetes dos magistrados. É nesse contexto que dotar as unidades de primeiro e segundo graus de jurisdição de estrutura suficiente para bem servir o nosso cidadão tem sido o objetivo permanente desta gestão, muito embora as limitações existentes que buscamos incessantemente, bem como os desafios delas decorrentes, vencer. Por isso que, dentre outras tantas fontes de atuação, priorizamos a realização de outro compromisso assumido, qual seja a instalação de grande parte dos 30 cargos de desembargador criados pela Lei 14.411, de 2 de janeiro de 2014. Nesse sentido, por meio de uma consistente política institucional de relacionamento com o poder legislativo, logramos a aprovação, no final do ano passado, do projeto de lei que criou cargos de assessor de desembargador, Lei número 15.944, de 2023, permitindo a estruturação plena das equipes de gabinete das novas vagas de desembargador ora providas, assim como realizamos criterioso estudo das reais necessidades no segundo grau, pautado em critérios objetivos e dados estatísticos. Desse modo, hoje também estamos a celebrar a materialização desse compromisso, mais um compromisso, com a instalação de mais 8 novos cargos de desembargador, que, somados aos 7 anteriormente instalados, significa dizer que esta Corte passará a possuir, doravante, a partir de hoje, 155 cargos, com o importante reforço na jurisdição de família, já realizado, e agora o apoio necessário, urgente e imprescindível na jurisdição criminal. E a jurisdição civil, no âmbito do segundo grau, não foi esquecida, na medida em que já foram adotadas medidas administrativas para serem instalados mais 14 novos cargos de desembargador, para que todas as câmaras cíveis de direito privado tenham o seu 5º integrante. Destarte, a administração está convicta de que esta decisão, aliada à instalação de novas varas no primeiro grau, está realizando também o incremento de assessoria nos gabinetes dos magistrados, como eu já disse, primeiro e segundo grau. Assim, todas as iniciativas visam, evidentemente, valorização e gestão. E temos certeza que isso assegurará ao Judiciário Gaúcho condições de cumprir sua missão constitucional com excelência, sempre em prol da nossa população.
o desembargador Diefenteler referiu, mas eu não posso brevemente deixar de referir os resultados que vêm sendo obtidos pelo Tribunal Gaúcho, na medida em que o relatório Justiça em Números, divulgado na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça, apontou este tribunal como tendo atingido 100% no índice do IPC-JUS, Índice de Produtividade Comparada da Justiça, que mede a eficiência dos segmentos da Justiça, levando-se em consideração ambas as instâncias, primeiro e segundo grau, e a área administrativa do nosso judiciário, ficando assim em primeiro lugar no ranking entre os tribunais de grande porte, considerando o seu desempenho ao longo do ano de 2022. Nesse momento, eu me permito, em nome da administração do tribunal, agradecer a todos os magistrados, os servidores, os estagiários, por nos proporcionarem essa grande alegria, por estarem juntos, todos juntos, nessa missão constitucional, que eu digo também é uma missão de vida, ou seja, prestarmos a nossa jurisdição de uma forma cada vez mais célere, efetiva e sempre humana. Assim, o nosso agradecimento no sentido de permanente construção no judiciário do qual todos nos orgulhamos em pertencer. Judiciário que não se intimida, tampouco se imobiliza diante dos desafios que se apresentam, mas um judiciário que planeja, inova e toma as decisões necessárias para melhor cumprir sua função. Bem-vindas, desembargadoras Elaine Maria Canto da Fonseca, Mara Lúcia Cócaro Martins, Vanise Roren Monte Aço. Bem-vindos, desembargadores Amadeu Ramela Butelli, Gustavo Alberto Gastal Diefenteler, João Pedro Cavalli Júnior, Luiz Antônio Berensdorf Gomes da Silva. Me permitam fazer um registro. O desembargador Luiz Antônio, até o dia 20 de agosto de 2023, compunha a assessoria da presidência do tribunal, a minha assessoria. Agradecida por ter aceito o meu convite e por ter demonstrado, como sempre vem demonstrando ao longo da sua carreira, dedicação, respeito ao Poder Judiciário, lealdade e um comprometimento enorme com a causa da justiça. Desembargador Marcelo Lemos Dornelles, desembargador Marcelo Machado Bertolucci, desembargador Regis de Oliveira Montenegro Barbosa e desembargador Roberto José Ludwig. Todos magistrados, evidentemente, de primeiríssima linha, que vêm, com certeza, trazendo a sua bagagem, o seu conhecimento para o nosso tribunal. Meus sinceros cumprimentos aos familiares presentes aqui em vida, encarnados, e também aqueles presentes em memória, que já nos precederam no retorno à pátria espiritual. Assim como os amigos, pelo apoio que temos a certeza foi incondicional e fundamental durante a caminhada dos nossos novéis desembargadores até chegar a esse ponto lindo das carreiras dos seus entes queridos. Desejo, do fundo do coração, que a jornada dos colegas, de vossas excelências, senhores e senhoras, neste Tribunal de Justiça, seja plena em realizações pessoais, gratificante pela busca incessante da pacificação social e caracterizada pelo idealismo permanente dos vocacionados, que vossas excelências o são. Bem-vindos, muitíssimos bem-vindos. Muita felicidade, que Deus abençoe a todos. Obrigada.
Convidamos todos para cantar o hino rio-grandense. Informamos que as senhoras desembargadoras e desembargadores empossados e empossadas receberão os cumprimentos no saguão deste andar. Desta forma, agradecemos as presenças das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Uma boa tarde.